Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista. Você sempre confere conosco de segunda a sexta, neste horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo com pessoas que estão destaques aqui na região, não é? As pessoas que trazem para nós sempre um conteúdo importante para debate sobre temas que estão na pauta, não é? Que estão no dia a dia aqui da cidade, da região e, claro, os temas de interesse nacional também. Ao vivo, neste horário da 1h30 da tarde, você sabe, e a reprise do Ponto de Vista para você acompanhar também às 8 da noite, claro, de segunda a sexta, da mesma forma. Nessa edição, nós vamos debater e discutir um assunto que aflige um grande número de santistas, né, de moradores aqui da região, e um número gigantesco de brasileiros também, né? O problema do nosso bolso, né? Questão financeira, como gerir, como administrar as finanças para não entrar em dívidas, né? E ficar com dificuldades financeiras e dificuldade para quitar compromissos assumidos, né? Ao longo da vida, ao longo do ano, ao longo dos últimos tempos, enfim, um problema que a gente vê no dia a dia da cidade, da região e do país. Basta a gente ir muito longe, o noticiário aí dos telejornais, dos principais jornais aí que a gente vem acompanhando, toda a mídia, é que as pessoas vão comprar muito menos nesta semana que antecede a Páscoa, né? Os ovinhos parece que vão diminuir, né? Ou se não diminuírem só de tamanho, diminuir de quantidade também nos encontros familiares marcados aí para o próximo domingo. Nós estamos com prazer recebendo aqui a educadora financeira, ela que atua na ABFIN, Associação Brasileira de Educação Financeira, Tereza Taira. Tudo bem? Obrigado por estar conosco, Tereza. Edgar, obrigada. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigada pela oportunidade de falar desse assunto e vamos ver o que a gente pode agregar durante o programa. Com certeza, muita coisa de importante vai ser debatida aqui, né? E mais uma vez com a colaboração importante, a participação sempre importante, professor, economista José Pascoal Vaz, mais uma vez conosco. Tudo bem, Pascoal? Tudo bem, Edgar, tudo bem? Como vai o Marco, como vai a Tereza, como vai o Oswaldo? Espero que a gente tenha um programa gostoso, apesar do tema que é pesado. O tema é pesado e o brasileiro, de maneira geral, vai se acostumar, não é, com esse tema e vai se adequar direitinho aí às dificuldades, não é, do dia a dia, porque as coisas não andam realmente boas, já faz aí 2 anos, 3 anos e pouco, e vamos enfrentando aí uma das maiores crises, se não a maior, da história do país, né? Oswaldo Napoli do Couto, participa com a gente também, ele que atua no programa de apoio aos superendividados, é economista está com a gente nesta edição. Tudo bem, Oswaldo? Tudo bem, boa tarde, Boturão, Marco, Tereza e Pascoal. Espero a gente poder ajudar um pouquinho a dirimir alguma dúvida que o pessoal tenha sobre endividamento ou sobre as questões financeiras, né? Espero que vocês nunca precisem usar do meu trabalho, mas se precisar, nós estamos à disposição. Tá certo, né? Eu espero também, né? Jamais precisar de estar super endividado. E o endividado, né? De maneira planejada, né? É uma coisa absolutamente positiva para a economia. Vamos poder até confirmar o que eu estou dizendo na sequência. O super endividado, aquele cara que perde o rumo, que gasta mais do que ganha, ou porque não aprendeu a economia financeira, doméstica pelo menos, né? Ou porque naquele determinado momento ganha menos do que gasta, enfim, o orçamento de casa não fecha, enfim, como acontece com muita gente, né? Mas vamos discutir com calma e com muita profundidade esses assuntos aqui, com a presença sempre importante também do nosso Marco Santana, lá na ponta, acompanhando aí as redes sociais, a sua participação e as transmissões aqui do Ponto de Vista. Tudo bem, né, Santana? Tudo bem. Super endividado ou não, né? Não, graças a Deus não. Talvez esse seja o programa mais importante que fizemos até agora, Buturão. Será? Eu acho que o planejamento das finanças pessoais é imprescindível, até para a pessoa adequar o seu orçamento ao seu padrão de vida, ou ao contrário, né? Adequar o seu padrão de vida à sua realidade financeira e também como fazer para escapar quando a situação foge do controle. Eu convido você a participar do programa, mandando sua pergunta, sua crítica, sua sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br.
Para você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Muito bem, confirmando, você que está na reprise aí, acompanhando a gente, já com uma série de informações nesta segunda-feira. Boa noite para você também, não é? Bom, eu falei agora há pouco, né? As pessoas, todos os telejornais, os jornais, as emissoras de rádio, toda a mídia noticia isso, né? Vamos lá filmar o pessoal no supermercado, né? Nas lojas de chocolate, enfim, e os ovinhos estão ali, né? Os ovinhos estão ali, os ovos estão lá, o pessoal está olhando, enfim, né? E a pessoa está comprando muito menos. E a impressão que se tem é que, como eu disse há pouco, os encontros familiares aí da Páscoa, do domingo de Páscoa, vão ter menos ovos. Retrato da crise, as pessoas estão com medo de consumir, não tem muita folga. O que você acha, Tereza? Edgar, é assim, hoje nós estamos vivendo uma situação que já está em índices alarmantes, né? Eu, como educadora financeira, eu gosto sempre de falar que a educação financeira sempre foi necessária, mas é igual saúde para fumante. Você só vai ter a super necessidade quando você está no limite. E agora nós estamos numa situação que os índices estão alarmantes, né? E assim, as pessoas que já estão sentindo isso no bolso, é até positivo, porque ela já sabe que ela tem que se policiar. Então ela tem que procurar recursos mais baratos, ela tem que fazer alguma coisa mais alternativa, ela tem que convidar, um convite às famílias a fazer alguma coisa mais alternativa para a coisa não ficar pior. Né? Então, hoje, que na educação financeira a gente fala, pesquise sempre, né? Faça coisas alternativas que possam caber no seu bolso. Né? Todo mundo quer agradar um pouco os familiares e talvez isso esteja piorando a tua situação. Né? Então, sempre é um momento de reflexão para você melhorar a tua condição. Mas as pessoas chegaram neste limite, muitas delas levadas por essa situação difícil, por essa situação de crise que o país atravessa já há alguns anos. Mas outras por descontrole. Isso. Hoje, como eu atuo muito nessa área, né, eu sempre falo que educação financeira é comportamental. Porque, com certeza, a gente conhece alguém que ganha mais e realiza menos. E a gente conhece gente que ganha menos e realiza mais. Então, quando a gente fala isso nas palestras, a pessoa fala, é verdade. Então, é uma questão de comportamento, de como você está utilizando o seu dinheiro, né, o quanto você está separando para alguma coisa a ser realizada e não só consumir. Então, às vezes a gente fala de os endividados estão comprando menos ovos, mas esses endividados, né, talvez eles estejam numa situação que não foi a crise que abalou, foi a falta de educação financeira. Né? E hoje é um trabalho que a gente faz de formiguinha, que é levar nas escolas, nas empresas, para as pessoas poderem adequar o padrão de vida no salário delas. A gente conversava antes do programa, o Oswaldo estava conosco, o Pascoal ainda não havia chegado, mas a Tereza leva esse curso, né, pode chamar de curso, palestras, enfim, né? Levamos palestras, cursos, né? Material na grade curricular das escolas. Escolas particulares, por enquanto, públicas não. Por enquanto nas particulares, mas nós estamos fazendo um movimento para a gente chegar, eu gosto sempre de falar da acessibilidade, né? A gente consegue acessar, né, dar acesso de alguma forma para as escolas, para as empresas. É claro, as escolas particulares hoje têm mais condições de adotar um programa que a gente apresenta, mas a gente está tentando fazer agora com 2 escolas públicas, de modo que os professores sejam atingidos. É algo que deveria, na minha opinião, a gente conversava antes, né, constar da grade curricular da molecadinha lá de 12, 13 anos de idade, por aí, né? Pascoal, que é professor universitário, não professor de médio nem fundamental, acho que vai concordar, né, Pascoal? É claro, olha, a gente... Devia estar na grade da meninadinha, né? Eu acho que tem tanta coisa para a gente falar sobre isso, né? Primeiro, quando a gente fala em educação financeira, eu acho que você pode falar sobre 2 pontos de vista, né? Um, daquelas pessoas que estão muito mal, né, e que precisam sair da sua crise financeira, né? E outra, que é a situação daquelas pessoas que estão bem de vida, né, e que precisam aplicar melhor as suas finanças. Eu queria pedir desculpa, né, às pessoas que estão em situação difícil, porque deve ser muito complicado uma pessoa desempregada, tá certo, assistir alguém querendo falar, né, de uma maneira, de alguma forma, para tirar, né, a pessoa. Como é que você fala para um desempregado, tá certo, o que ele deve fazer? Como é que você fala para essas meninas da Prodesan, esse pessoal da Prodesan, né, que está sendo desempregado agora, que está sendo trocado por uma ONG? Como é que você fala para essas pessoas,
né, que, olha, presta atenção no que eu vou falar, porque é importante e tal. Quer dizer, é muito complicado isso, né? Mas eu acho que a educação financeira, ela é super importante, seria importante demais nas escolas públicas, desde o ensino fundamental, né? Porque esse aqui é um país da sacanagem, né? Eu acho que isso aqui é uma universidade, é uma TV de universidade, e eu acho que a gente tem que falar os termos como a gente sente, né? Quer dizer, quando você pega, né, o sistema financeiro brasileiro, é tudo arapuca, só tem arapuca, né? E não é só o sistema financeiro. Você pega, né, as empresas de telefonia, tudo é uma grande sacanagem, né? E as pessoas às vezes não percebem, no dia a dia não tem formação, vivem correndo atrás da sobrevivência, né? E não tem como, né, como perceber essas coisas. Você quer ver uma coisa? O Oswaldo estava falando, acho que foi o Oswaldo, ou foi você mesmo, o Boturão, que falou da rentabilidade do fundo de garantia, né? 3%. Oswaldo, Foi eu. É um assombro, né? Você passar décadas, né, com uma rentabilidade dessa, enquanto a taxa de juros, enquanto os bancos ganham o diabo por aí, você pagar para o trabalhador, rapaz, 3% de taxa. Metade né? que é poupança. Não, o governo tunga. Caderneta de poupança, se Dinheiro do você povo. for analisar a rentabilidade da caderneta de poupança, é 6%. praticamente zero. Né? 6% ao ano? Você, 6% ao ano, meio zero por em cento ao termos mês. Meio ao reais, mês. é praticamente zero. Né? E você, né, vende isso, não, olha, coloca o seu dinheiro na poupança. Tá? Enquanto isso, do outro lado, os grandes especuladores estão, né, deitando e rolando. Eu ontem, examinando a minha conta de cartão de crédito, eu encontrei uma expressão que eu fiquei indignado, né, que fala assim, é o programa Bom para Todos do Banco do Brasil. Do Banco do Para todos quem? Bom para todos. Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, para quem não sabe, metade do capital do Banco do Brasil é do governo. Então, é um banco semipúblico, né? Lá tem uma expressão que fala assim, um programa bom para todos. Taxa do cheque especial, 499,8%. Bom para todos. Para todos quem, cara pálida, né? Então, eu acho que é a taxa, inclusive tem aqui, viu, Pascoal, um relatório aqui que o Oswaldo trouxe sobre essas taxas cobradas aqui pelo... Onde é que está o Banco do Brasil esse aqui? cheque especial, Banco do O cheque Brasil. especial, né? Ah, não, você falou do cartão de crédito, né? Não, cheque especial. do cartão de crédito. Não, Cartão de crédito ou cheque? Crédito. Cartão de crédito, que é o de cheque crédito. especial, né? Que os bancos estão cobrando aqui. Esse Deixa eu é achar. O Banco do 12, Brasil 12,39. cobra... Cartão de 12,39. crédito lá. O Banco do Brasil cobra 300% ao ano, tá bom não? Onde você acha uma aplicação bancária que lhe renda 100% ao ano, vai? 100% ao ano? Não existe. 100%, mas nem Não existe. 20. Nem 20. Nem 20. Nem né? 20. Talvez aplicação em bolsa, se você for feliz, enfim, né? Aplicação de bolsa, Pode ser que longo dê prazo, 25, né? longo prazo, então pode ser que você consiga. Mas, por exemplo, o Banco do Brasil, como disse o Pascoal, é um banco meio público, não é? Você tem aí 300% de taxa cheque especial. de juros do cheque especial. Não sei se o Tô Oswaldo tem aí o do cartão de crédito. O Pascoal já cartão falou de crédito 400 e não quanto? 499,8%. É 500, ao 500%. ano, né? 500%. 500. Eu estou falando assim É. que é para as pessoas entenderem que eu não estou chutando, eu estou dando o número exato. E para que tá você, lá, para exemplificar a questão das pegadinhas, que você falou há pouco, em tudo tem pegadinha, eu, por exemplo, fiz um plano com a NET há uns 6 meses atrás, que envolve internet, celular, TV, né? Que mais Telefone pode envolver? fixo? O fixo veio de graça. Veio de graça. Não, o fixo leva de graça e tal, não sei o quê. Cortesia da casa. Eu falei, bom, tudo bem. Aí dava um pacote de 600 e pouco, ficava abaixo, 640, 660, uma coisa assim, ficava abaixo do que eu cobrava anteriormente. Eu estava irritado com a Vivo, porque estava saindo do ar toda hora, dando problema, enfim, eles não arrumavam nada. Agora eu estou pagando 840, tá certo? E você tenta o contato via internet, você não consegue falar. Se liga, cai a ligação, entendeu? Você, bom, aí a gente já vai partir para o direito do consumidor, enfim, né? Que é um outro termo, outro assunto, enfim. Mas diga, Oswaldo, pegando esse gancho aí do Pascoal, a questão dos juros aí, dos financiamentos, enfim. Quando eu tenho a oportunidade de poder falar, eu gosto de falar para desmistificar algumas coisas.
para que o consumidor entenda. Às vezes entender a realidade, que é muito dura, ajuda melhor do que você falar palavras a menos, né? Os juros no Brasil, ele não é tabelado, ou seja, ele é livre. E por ser livre, ele pode cobrar qualquer patamar. Então a gente tem patamares absurdamente fora da realidade, absurda mesmo, não tem outro termo que eu possa qualificar. O Pascoal falou quando ele fala para o superendividado como ele deve se comportar. Pode ir lá no programa que eu sei o que falar para eles, né? Eu costumo dizer uma coisa muito simples. Superendividamento é só falta de dinheiro, mais nada. Então você tem vezes que você está com ele sobrando, tem vezes que você não está sobrando. Quando você está sobrando, você honra os seus compromissos. Quando não está, você espera o momento adequado para honrar os compromissos. Então só tem uma maneira de sair do superendividamento, que é trabalhando. Em contrapartida, além de trabalhar, entra o que a Tereza falou, tem que ter educação financeira. Sem educação financeira, eu estou à mercê. E à mercê, aí eu vou pagar muito caro, né? É muito triste ver as pessoas chegarem onde elas, no programa, e não tem estímulo pessoal de viver. Então a primeira coisa que ela fala é: você não deve para mim, não deve para o gerente, não deve para ninguém, você deve para uma instituição. Então você tem que recuperar o seu valor. Você precisa comer, dormir, né, se alimentar, para que possa ter força para enfrentar o problema. Então, deixar de negligenciar a si mesmo e trabalhar para reverter o quadro. Eu falo, uma das coisas que mais assusta as pessoas quando elas estão sobreendividadas é que você tem que ter lazer. As pessoas acham que isso é um absurdo, ter lazer. Lazer faz parte da vida, ele é um complemento da vida. Eu tenho lazer, eu equilibro o meu estado emocional, consigo encarar o problema que é grave de uma maneira clara, e aí sim eu começo a resolver o problema. E simples. Como é que eu saio do superendividamento? Da mesma forma que eu entrei. Se eu entrei lentamente, eu vou sair de forma lentamente. É um trabalho árduo, mas constante. Então você vai sentindo alívio à medida que você trabalha. No caso das pessoas que não têm emprego, é óbvio. Mas quando a gente fala do superendividado, não é uma pessoa, esse é o pior do problema. É um núcleo familiar. São um entorno que faz com que o problema fique grave. Então, o estado emocional da família, marido e mulher brigam, os filhos sentem, né, os amigos fogem porque sabem do seu estado que é preocupante, tem medo que você peça dinheiro. Então você acaba minando não só a sua vida particular, mas todo o seu entorno. Então você tem que recuperar esse entorno, viver como uma pessoa normal, sem vergonha, porque outra coisa que o brasileiro tem é vergonha. Parece que dever é um sacrilégio. Deveu, fez alguma coisa que fugiu por um contratempo qualquer da vida, ou por fatalidade da vida, ou até por ser perdulário, recupera o lado emocional e aí começa a reverter o problema. Todos os casos que eu conheço, é possível sair. E falo com tranquilidade, conheço esse assunto a fundo, já passei por isso. E na sequência a gente vai abrindo espaço para o Oswaldo exemplificar e apontar alguns caminhos, os principais problemas, as dificuldades, o que não se deve fazer nunca, o que é possível fazer. A primeira coisa que ele falou é ter calma, né? Ter calma é importante, né? E manter o seu lazer aí, tomar uma cervejinha no final de semana, passear com a mulher, com os filhos, enfim, para segunda-feira ter a cabeça mais arejada para poder pensar na saída. Diga, Santana. Então, eu queria saber da Tereza, que eu acho que uma das principais causas do superendividamento é a pessoa tentar levar um padrão de vida muito aquém das suas possibilidades, né? Então, ela se rende aos apelos da publicidade, quer parecer bem na foto para os amigos, ou no núcleo familiar, ser aquela pessoa que venceu na vida e assim por diante. Então eu queria que você explicasse para a gente quais são as principais armadilhas que existem nessa nossa sociedade de consumo que a pessoa tem que evitar e quais são os sinais de alerta para identificar e como fazer para escapar dessas armadilhas. Legal. Olha só, nas palestras a gente costuma falar bem assim, por que a pessoa se endivida, né? Então, primeiro, né, para que você está trabalhando? Então, primeira coisa, você tem um objetivo na vida, né? Você está trabalhando só para pagar a conta? Não, tem um objetivo na vida. Então, a primeira
possibilidade, você está sem sonho, logo você está só no consumo. Ou às vezes você tem até um sonho, você quer ou adquirir uma casa, ou você quer uma promoção e para isso você precisa de uma especialização, só que aí você não dá prioridade nele. Você primeiro gasta e que se sobrar você vai fazer isso. Então já é a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade é exatamente essa. Você está vivendo o sonho do teu vizinho, do outro. Então, eu vivi muito no mundo corporativo e eu presenciei muito isso. É a pessoa se comparar, né, com um colega de trabalho. Puxa, se ele viaja, eu também posso, nós ganhamos iguais. Se ele tem um carro assim... Se ele tem um carro assim, mas ninguém compara a realidade de cada um, né? Então, isso é muito importante. Você saber o que sonho que você... Para que você está vivendo? Você está vivendo uma coisa que é a tua realidade ou você está visualizando uma coisa que não é para você? Isso é bem legal na hora que a gente fala assim, você tem que pensar no seu sonho da sua família, né? Dá prioridade para isso. Às vezes, as interferências externas fazem você ter um comportamento que te deixa nessa armadilha de consumo, né? Então, a pergunta que eu faço é, você está trabalhando para quê? Né? Tem gente que fala assim, tá, Tereza, para pagar a conta e se sobrar eu faço alguma coisa. E a gente faz um exercício que não é fácil, mas é fazer o quê? Primeiro você tem que separar para os seus objetivos e depois adequar o seu padrão de vida. Isso já faz muita diferença. Mas isso já vem, acho que desde idade baixa, de criança, né? A pessoa não forma na cabeça aquele sonho, aquela possibilidade de ter uma profissão que a motive, não é? Que a deixe feliz por estar seguindo aquele caminho, enfim, não é? É coisa do Brasil isso. Vamos para o intervalo e já a gente volta com a Tereza, Pascoal, o Oswaldo aqui também, né? Já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Você entregaria sua família para quem você não conhece? Pois é, por incrível que pareça, tem pessoas que fazem isso diariamente ao utilizar um serviço de transporte regular. Você acha isso correto? Os representantes dos taxistas vêm cobrando das autoridades uma fiscalização mais enérgica para coibir essa ilegalidade que vem se expandindo em nossa região. Gostaríamos de pedir o seu apoio, que você entenda que táxi é legal, seguro e o preço mais justo entre 2 pontos. Por isso, eu quero que você repita comigo, táxi é legal. Uma campanha da ACAT, Cooper, Onda Azul, Disque Táxi, Baixada Táxi e Sindicato dos Taxistas. Muito bem, sequência aqui do Ponto de Vista com a Tereza Taira, que é educadora financeira. Lá está também ao lado dela o Pascoal, o nosso Oswaldo Napoli de Couto, que é economista, como o Pascoal, e atua no programa de apoio aos superendividados, não é? Na Ponto Santana, acompanhando aí as redes sociais, participando conosco. Antes da gente seguir, eu só queria destacar aqui o Jornal da Orla, né? O jornal que circulou durante o final de semana, circula ainda, né? Aqui pela cidade, por toda a região metropolitana, está aí a capa cruzada pela saúde, a capa aí do Jornal da Orla, a entrevista com a especialista, né, em culinária, autora de livros, a Rita Lobo, né, do site Panelinha, né, para você fazer comida em casa, mesmo que você não tenha tempo de ir voltar a casa e tem que comer no escritório, no local de trabalho, enfim, você leva lá a sua marmitinha preparada em casa ou procura lugares, né, que tenham comida boa, comida gostosa, mais ou menos por aí, né, Santana, o que ela disse na entrevista ao Orla, né? A Rita Lobo, ela está promovendo uma verdadeira cruzada pela saúde, de combate aos alimentos ultraprocessados, quer dizer, aqueles alimentos
industrializados, que vêm da fábrica. Então ela está incentivando as pessoas a prepararem o próprio alimento em casa, fazer o planejamento, fazer porcionamento, usar bastante congelador, até em busca da saúde e também, muito do que nós estamos falando aqui, em busca da economia também, né? Porque você preparar o alimento em casa, você vai reduzir os seus gastos e vai conseguir mais saúde também, né? Nós fechamos o bloco passado, bloco anterior, o primeiro bloco do programa, com a Tereza falando sobre essa coisa. O pessoal está trabalhando, mas nem sabe para que está trabalhando. Porque precisa, claro, pagar as suas contas, mas nada mais, nada além disso, está faltando o sonho, né? Eu digo, bom, eu coloquei uma questão dos intervalos, bom, isso vem da infância, né? O sonho está tolhido desde lá de baixo, me parece, desde aquele, da idade, da tenra idade, como alguns gostam, né, Tereza? Olha, Edgar, eu tive a oportunidade de dar uma palestra para pais de vestibulandos, né? E aí eu perguntei enquanto os vestibulandos estavam fazendo a prova, eu fiz uma palestra para os pais e eu perguntei para ele quem você veio acompanhar e por que seu filho escolheu essa profissão. E todas as respostas foram o quê? Ah, porque pagam bem. Né? Então isso porque a carreira escolhida... Isso. Eu gosto de falar assim, que não é você escolher uma profissão que não vai te pagar. Claro, hoje todo mundo precisa de recursos para pagar as contas. Mas se você está escolhendo uma profissão que é por dinheiro, é nesse período que você tem que poupar mais. Porque uma hora você vai querer fazer uma coisa que você gosta. Né? Então hoje eu vejo muita gente se reinventando. Né? E a educação tem tudo a ver com isso. Né? Então, hoje, quando eu falo para jovens ou até para adulto, para que você está trabalhando, é uma pergunta de pura reflexão. Né? Porque até para mudar de carreira, você tem que ter um fundo de reserva para você poder mudar. Opa, né? Não tem dúvida. Então, quando a gente fala hoje, as pessoas estão perdendo o emprego, tem muita gente migrando para o empreendedorismo, porque só tem essa opção, ela tem que ter um mínimo para investir. Não dá para começar do zero. Né? E aquelas pessoas que estão migrando para o empreendedorismo por opção, né? Quando a gente fala assim, mas a tua educação financeira, como é que está? Porque normalmente a educação financeira do empreendedor é o que ela leva para a empresa. Então, olha só, a pessoa abriu um empreendimento, mas ela não tem educação financeira, ela também leva esses maus hábitos para o empreendimento dela. Tendo vários. Não? E aí acaba acontecendo exatamente. Tem muita gente que vai para o mercado de trabalho, né? Ou que vai buscar um curso realmente porque acha que aquele determinado curso tem uma devolutiva financeira acima do... ou perene, né? E eternamente você não vai... A faculdade de medicina é uma delas, né? Hoje em dia tem muito cara fazendo faculdade de medicina que é de uma classe média alta e faz porque os pais dizem, não, faz o curso, vai bem, você vai ser médico e tal, nunca vai faltar emprego para você, porque é verdade. Se vai ser um bom médico ou não, o futuro vai dizer, né? Com certeza. Infelizmente é assim. Bom, as diversas armadilhas citadas aí por vocês, pelo Pascoal, principalmente, o mercado financeiro está cheio, né, Pascoal? Está cheio. Eu queria contar eu falei do Banco do Brasil, né? A gente gosta de dar o nome. Eu queria falar uma armadilha que foi a armadilha do Santander. Eu era cliente do Santander, fui fazer uma compra aí numa empresa, aí numa reforma que eu fiz no apartamento, e meu cheque especial tinha um limite de R$4.000. E houve um engano da empresa lá e o meu cheque especial eu acabei tendo que ultrapassar. Em vez de 4.000, fui até 4.500. Né? Bom, por esses 500 a mais, o meu cheque, a minha taxa de juros normal do cheque especial era 8% ao mês. Mas quando eu ultrapassei os 4.000, eu fiquei sabendo que ela passava para 20% ao mês. Por causa de você, porque você ultrapassou. Que é uma barbaridade, né? Mas aí eu fiquei sabendo... 8 já era, né? 8 já era. Aí eu fiquei sabendo o seguinte, que aqueles 20 não iam incidir apenas sobre os 500, iam incidir sobre os 4.500, né? Aí eu fiz uma conta, eu sempre lidei muito com isso, dei aula, né, de análise e avaliação de projetos e tal, então é uma coisa que eu tenho intimidade. Aí eu cheguei à conclusão que aqueles 500 a mais, viu, Tereza e Oswaldo, aqueles 500 a mais, eles iam me custar 7.000% de juros num ano. E eu tá demonstrado, publiquei um artigo na Tribuna. Aquele dia eu lavei a alma falando tudo que eu tinha que falar, saiu com todas as letras, mandei o artigo para o Santander,
dizendo que eu estava saindo encerrando minha conta porque não podia concordar com aquilo. Eu tinha o nome de todo mundo com quem eu tinha conversado por telefone, era super banco, uma coisa assim, que você tinha lá uma maneira, né? 0800 então, alguma coisa? Imagina o ser humano que não está habituado, que não tem treinamento em educação financeira. Passa batida. Quando chega no final de um ano, ele vai ter que vender o apartamento para pagar uma dívida, né? Então, e é tudo assim, os bancos criam os tais de derivativos, né? E derivativo para lá. Quem é que lucra com esse negócio? Né? É o banco e é uma meia dúzia de pessoas especializadas que no final do ano ganham 1 milhão, 2 milhões de prêmio, né? Enfim. E o povão, né? Sem tirar o bumbum da cadeira. Se ferrando diariamente. O maior enigma da economia brasileira é que ninguém consegue explicar, dar uma explicação convincente, é o tal do spread bancário. Quer dizer, a diferença entre a taxa básica de juros, que é estabelecida pelo Banco Central, e a taxa verdadeira que o banco cobra, né? E aí eles ficam alegando, mas é por causa o serviço administrativo, taxa de administração, nosso custo operacional, são os impostos, a estimativa de inadimplência. Aí você vai ver a inadimplência 10%, 12%, quer dizer, não justifica que a taxa de juros verdadeira, que onera realmente o consumidor, seja 3 vezes mais do que a taxa básica de juros. Não, a inadimplência média do Brasil é 5,5%. Qual é a taxa do Banco Central? Você lembrou bem agora. Qual é a taxa do Banco Central? A Selic? Não, a taxa do Banco Central indica 12,75 ao ano. 12,75 ao ano. Mas é uma taxa interbancária, né? Que só o banco se recorre para cobrir as suas contas. Que é uma taxa elevadíssima. Então, se essas instituições financeiras cobrassem 14, 15, 16 ao ano, já teriam um lucro estrondoso. Mas eu tenho a resposta, viu, Marco? Você dizer que ninguém explica, eu acho que tem uma explicação muito fácil, que é o seguinte: 75% do crédito bancário está na mão de 5 bancos. A explicação é essa, entendeu? Itaú, eles não Bradesco, precisam Santander, nem se sentar em torno de uma mesa. Itaú, Bradesco, Santander, Bradesco, Banco do Caixa, Brasil, Banco do Brasil, Caixa, acabou. Santander, tá certo. Tá certo? Quer dizer, eles não precisam nem sentar em torno de uma mesa para combinar. Isso aí já vem naturalmente, né? São só 5, eles fazem o que bem entendem. Bom, e povão, né? O povão achando que não tem o que fazer. Tem o que fazer, sim, tem que se interessar por política. Sem dúvida. Né? Porque é o ponto, Agora, é o ponto. A gente precisa dar algumas explicações, dar algumas dicas importantes aí para que as pessoas realmente não entrem nessas frias, nessas geladas, né, Oswaldo? Com certeza absoluta. Mas tem muita gente precisando de dinheiro, aí o cara vai recorrer aonde? Mas aí vamos na linha do Pascoal. Quando eu estourei meu cheque especial, o seu mesmo exemplo. Estourei meu cheque especial em R$500. Se você estourar em R$1, você estourou do mesmo jeito dos 500. Então não é a quantidade de que você estourou e sim o estouro. Isso gera um nome chamado de juros não pactuados. Ou seja, você não tem um contrato que prevê que os juros é determinado valor porque você está dentro do limite de crédito. Esses juros, como não é pactuado, a instituição se acha no direito de cobrar, na matemática que é conveniente, o valor que ele quiser. Então, qual é a maior dica? Não entre no cheque especial e, se entrar, muito cuidado de não passar do limite. Não entre no cartão de crédito e, se entrar, entre com extremo cuidado. Essa é uma dica, parece o óbvio, né? Mas para o cidadão comum, a Tereza estava falando, o brasileiro ele não faz projetos, ele faz planos. Vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou comprar meu celular, vou trocar de roupa, ele faz planos. Como é que eu vou comprar? Eu vou lá e, se couber a prestação dentro do meu bolso, eu pago. A somatória das prestações é que vai dar o desequilíbrio financeiro. Então, o crédito no Brasil, que aí acho que é o grande problema nacional, é muito fácil, muito simples, está muito... O cara vai comprar uma geladeira, por exemplo. Vamos começar a exemplificar, que fica mais fácil. Está precisando da geladeira, a geladeira está ruim em casa e tal, está velhinha, enfim, 10 anos de casado e tal, precisa comprar uma geladeira, mas o cara está duro ali, a grana está curta, vai ter que fazer um financiamento. Vai ter que fazer um financiamento, isso é normal. Fazer o financiamento faz parte da vida. Não tenho todo o dinheiro, eu não posso vai procurar.
Eu não posso deixar minha geladeira lá porque meus alimentos estragam. Vai na loja, a loja oferece lá Isso. 25 parcelas, 18 parcelas. Tem uma pergunta aí sobre Justamente isso? sobre isso aí que o Uriel Vilas Boas está perguntando aí, como evitar os excessos, né? Isso, tem dois fatores do financiamento, só dois. Taxa de juros e prazo. Então, às vezes a gente não consegue controlar a taxa de juros, porque a taxa de juros é algo determinado pela financeira ou pelo banco, mas o prazo eu tenho controle. Então, menor quantidade de parcelas é o ideal, dentro do meu orçamento. Então, se eu consigo pagar X reais, 200 reais, por exemplo, então eu vou fazer um financiamento de 200. Não vou fazer um financiamento de 100 achando que eu vou pagar a metade, só que eu vou pagar uma carga de juros maior. Então, a quantidade de parcelas é imprescindível ser a menor quantidade possível dentro do meu orçamento. Então, muita gente raciocina ao contrário. No 100, não nos 200. No 100, não nos 200. Porque ele acha que o 100 ele vai ter uma margem para fazer uma outra compra qualquer. E o planejamento. Eu preciso comprar a geladeira, então eu compro a geladeira com o menor prazo possível. Quitei a geladeira, aí eu vou para a televisão. Quitei a televisão, eu vou para o outro bem. E não adianta eu mobiliar a minha casa por completo, feliz no primeiro dia. Se estourar financeiramente no banco. Então, se você planejar 4 parcelas de qualquer bem doméstico, em um ano você trocou a geladeira, o fogão, o armário, trocou a sua cozinha inteira. Ah, mas eu tenho pressa. Pressa de quê? Você não vai mudar amanhã? Então, você tem que conviver com aquilo que você tem e procurar melhor, de forma ordenada, com calma, sem... Estou falando agora, me lembrou um texto do Zé Arthur Gianotti, que ele fala justamente isso. Ele fez um livro justamente sobre o perfil do brasileiro em relação ao consumo, que é completamente diferente do brasileiro, por exemplo. Porque o brasileiro ele quer primeiro ter, consumir e depois pagar. E o japonês é o contrário. Ele se planeja, ele economiza, ele determina aquele objetivo de consumo dele, ele planeja, ele poupa e depois que ele vai adquirir o bem ou o serviço. Quer dizer, é completamente diferente com o brasileiro, né? Tem um mais certo que o outro? O japonês está certo, o brasileiro está errado? Posso fazer Pode. para completar o que você falou. Economia é assim, receita, despesa. Só isso. Quanto eu ganho, quanto eu gasto. A diferença dá um resultado. Quando a diferença é negativa, a gente chama que é endividamento. Estou devendo mais do que eu ganho. O oposto disso, que pouca gente pratica, chama-se poupança. Renda. Ganho 1.000, gastei 800, sobrou 200. Poupança. Poupança, ao contrário do que a gente imagina, não é caderneta de poupança, não é colocar o dinheiro no banco. Poupança é retenção de consumo. Sobrou 200. Posso colocar no meu bolso, esperar mais 15 dias, quando chegar meu pagamento do outro mês, se acontecer de novo, eu já tenho 400, aí eu vou lá e compro à vista. Então, o hábito de poupar se tornou-se algo meio sem mérito, que a gente acha que é colocar na poupança rendimento. Poupança não é ficar rico com dinheiro. Poupança é sobrar reserva financeira para que eu possa tratar ou uma emergência ou ir através dos sonhos. Né? Tereza, por favor. Eu vou aproveitar e falar esse exemplo aí da geladeira, né? Hoje o exercício que a gente faz nas nossas palestras e nossos cursos é exatamente você mudar essa educação que a gente teve, que é primeiro comprar e depois sair correndo para pagar. Né? A gente faz exercícios que você primeiro tem que poupar para depois fazer. É claro, não é fácil. Não. É uma coisa que a gente não está habituado a isso. Mas a pergunta que eu faço com a pessoa que está comprando uma TV em parcela, você concorda que se ela passar hoje, a partir do mês que vem ela tem uma parcela? Então faça o exercício antes de você fazer a compra. Vê se você consegue pegar essa parcela e guardar. Porque qual é a diferença desse mês para o outro? Então ele está acreditando no milagre. Se ele vai assinar uma parcela X, faz o exercício se você consegue pegar essa parcela e poupar antes, né? Então, esse é o grande desafio da educação financeira, é fazer a pessoa ser uma poupadora e realizadora. Então, imagina você primeiro poupar e para depois comprar. A tua satisfação de você poder fazer isso é muito grande. Falando dos juros que a gente estava falando, de estourar cheque especial, né? O banco cobra isso, o banco cobra aquilo. Aí as empresas acharam uma opção de crédito consignado, né? E aí o que eles falam? Puxa, a minha empresa está dando um benefício, porque ele está diminuindo meus juros do banco e fazendo uma coisa... É muito difundido para o aposentado. E nas empresas também. As empresas fazem isso, com débito fazem isso também, com salário. Com salário. Né? Então, qual é a venda do produto? Olha, em vez de você pegar um juros grande de cheque especial, agora você faz um valor menor, se desconta no salário. A pessoa, o colaborador, ela se sente privilegiada, porque não são todos que têm isso, né? Só que
se a empresa só está dando esse crédito consignado e não está dando uma educação financeira, ela está dando forca. Você concorda, Oswaldo? Sim. Porque o que a pessoa faz? Ela parcela e ela se endivida de novo. Né? Então, eu gosto muito de alertar, e tem empresas que já estão fazendo isso com a gente, dando educação financeira até para o funcionário saber utilizar o crédito consignado dele. Porque senão não faz sentido. Ele vai se endividar de qualquer jeito. E aí, Pascoal? Eu acho que em relação ao consignado, tem uma coisa importantíssima, né? Que é o seguinte: o banco, quando empresta dinheiro via consignado, o risco dele é zero. Né? Ele não tem risco nenhum. E a taxa de juros, ainda assim, é qualquer coisa de 25%, 30%, 35% ao ano. O que é um assombro, né, de taxa elevada. Que quando você compara com o cartão de crédito, você acha que ela é baixinha. Né? Mas é a taxa mais elevada do mundo, porque não tem risco nenhum para o banco. Né? O banco coloca 100 e pega de volta 135 depois de um ano, sem acontecer nada, sem o risco de, se morrer, tem seguro, se a empresa está lá bancando o teu salário, se você for demitido, entendeu? Na hora da prestação das contas, ele paga o banco, você não tem risco nenhum. O sistema financeiro no Brasil, né, é o maior trava que você tem para a produtividade do sistema e para o desenvolvimento do Brasil. É o grande culpado da grande concentração de renda que você tem no país. Né? Isso aí a gente precisava fazer 10 programas em seguida, né, para discutir esse assunto. Vamos para o nosso segundo intervalo? Já já a gente continua essa discussão interessante, né, sobre economia financeira, educação financeira também, né? Já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada. É só sintonizar sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com um antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico, 3202-7179. É importante saber que o sinal analógico da nossa região vai ser desligado em setembro. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV aberta em alta definição. Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade, sem pagar nada para assistir. Muito bem, sequência aqui do Ponto de Vista, o debate sobre endividamento, educação financeira. Tereza Taira conosco aqui, que dá aula exatamente sobre esse tema, uma educadora financeira. Nosso Pascoal Vaz lá na ponta, aqui o Oswaldo Napoli de Couto, que é também economista e atua no programa de apoio aos superendividados, que é um programa que é nacional, né, que você me fala. O programa é estadual. Ele começou com o TJSP, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, junto com a Fundação Procon. Os dois fizeram um acordo, isso começou no Sul, mas vamos ser até São Paulo. São Paulo fez isso, formalizaram 2007, 2008. O programa já tem uns 3 ou 4 anos em São Paulo, funcionando a pleno vapor. Santos é pioneiro. Muita gente procurando aqui? Bastante. Você está há um ano já, né? Aqui, bastante. Então, Santos é pioneiro, né? O Rafael, que é o coordenador, Rafael Quaresma, ele fez o convênio junto com a Fundação para trazer o programa para Santos. Né? A gente começou sem muito alarde, porque medo de uma explosão para se estruturar. E a gente tem percebido que isso tem aumentado, infelizmente, de forma geométrica, não é aritmétrica, muito grande. O que é o programa para simplificar? A gente
não trata só de renegociação da dívida junto com os credores, porque os juros são um pouquinho melhores do que o normal. Mas a gente também explica e orienta, primeiro é entender a qualidade de vida que ela tem, que está precária, e aprender a mudar a conduta. Se ela não mudar a conduta, ela resolveu hoje, amanhã ela volta a ter o mesmo problema. E qual é o dano nisso na sociedade? Qual é a primeira coisa que o indivíduo, o cidadão, deixa de pagar quando está endividado? São os impostos. É o primeiro. Primeiro os impostos, depois a negligência com a própria vida, ele deixa de comer bem, ele deixa de se alimentar, deixa de se vestir, achando que economizando isso ele vai resolver o problema. E é o oposto. E atrapalha, vai quebrando a roda, né, da economia. A economia trava, ela trava como um todo. Então o programa está em Santos, nós somos pioneiros na Baixada, né, gostaríamos que tivessem mais cidades envolvidas, mas como pioneiros a gente também está desenvolvendo e adaptando e melhorando para que a gente possa atender as pessoas de uma maneira geral. Tem uma informação interessante, né, dentro do programa. Não tem um patamar, né? Tem gente de 18 a 65 anos. Né? A terceira idade em Santos está a mais de 50% dos nossos atendimentos. O senhor está gastando muito, é? Aí nós vamos falar sobre o consignado. Se você me permite, eu vou explicar o que acontece. O consignado, principalmente o do INSS, é aquele crédito com juros menor, mas infelizmente as pessoas acham que é menor, mas elas esquecem do prazo. No Brasil, a lei fala o seguinte, os juros, você nunca deve para o banco, você sempre paga os juros integral. Então, se é 2%, você paga todo mês 2% da parcela, você paga para o banco. O que sobrar, amortiza na sua dívida. Então, você coloca parcelas de 96 parcelas, você amortiza muito pouco e paga muitos juros, mesmo sendo um percentual baixo. O que acontece no consignado? Infelizmente, a terceira idade, emocionalmente, porque vê os filhos, os parentes, acaba se compadecendo e entra no financiamento para ajudar os familiares. E aí começa o problema. Tem muito caso assim, né? Muitos. Pessoas que perdem o emprego, que estão com uma renda, tem a renda diminuída, como aconteceu muito no Brasil recentemente, e acabam se socorrendo aos pais que já têm uma receita e uma vida modesta ou moderada e acabam se comprometendo. Então, quando eles comprometem 30% da sua renda, ele ganha 30% a menos para viver com o total. Só que ele se endivida novamente. Esse é o grande problema. Ele faz compras, ele faz financiamento, então ele reduz a qualidade de vida do idoso em 30%. Passa a viver com menos, literalmente, porque ele não deixa de comprar, geladeira, televisão ou qualquer outro bem de consumo propriamente dito. Então a ideia é de explicar a essa faixa de etária... Remédio, né? Não pode esquecer do remédio. Principalmente. Explicar essa faixa etária é o seguinte, vai emprestar para os parentes, para os filhos, tenha o extremo cuidado. Os filhos acabam não sendo tão compreensivos e continuam vivendo, não mudam a forma de viver e sobrecarregam. Mas tem que fazer o quê? Estabelecer regras, então? Isso. Vai emprestar, mas... emprestar 300 aqui, daqui a 30 dias volta... Isso. 40. Isso. Fazer uma observação. É mais ou menos isso? Com relação aos aposentados que ele estava falando. Nas palestras a gente fala que qual é a porcentagem dos aposentados autossustentáveis? O que não precisam de trabalho, nem precisam de doação e não precisam de ajuda da família. Quando me mostraram, Edgar, 1% só é autossustentável. Aí eu falei, aí eu falei, é mentira, porque eu não conheço nenhum, né? E aí eu falei, gente, como pode, né? Eu posso é o autossustentável. Que bom, que bom. E aí eu conheci um grupo, né, que a gente se encontra periodicamente e são autossustentáveis. E sabe qual era a característica deles? Qual? Esse 1%? Eles tinham uma previdência privada alternativa, não contavam só com o INSS, e eles eram educados financeiramente. Então não bastava, porque a empresa permitia uma previdência adicional. Mas nem todos estavam na mesma situação que eles, porque eles também eram educados financeiramente. Então, olha que interessante. E aí, no caso, eu falo, qual é a chance, se 99% não vai ser autossustentável, qual a chance da população estar nesse número? Né? Então, quando eu falo para um jovem que, olha só que número assustador, significa que o jovem vai estar disputando o mercado de trabalho com um aposentado. Isso é muito grave. Né? E aí, outro dia, eu encontrei uma pessoa e ele falou, Tereza, eu estou tranquila, porque eu estou nos 1%. Aí que eu falei para ele,
corre, porque vão te pedir dinheiro emprestado. E o que acontece, né? Quem tem essa situação, o pessoal pede emprestado, né? E a gente orienta que se você vai emprestar para alguém, você tem que ter essa noção que a pessoa, ela não vai ter educação financeira, ela não vai te pagar e vai te endividar. Né? Bom, nós estamos num momento difícil, uma situação difícil, ninguém sabe. Às vezes aparece uma luzinha no fim do túnel, aí a luzinha desaparece, às vezes aparece de novo, aí desaparece para a economia reagir, reaquecer e tal. Mas a gente não vê aí grandes saídas, pelo menos neste ano de 2017, início de 2018, a situação está muito difícil, né? O que é que deve ser feito para se controlar as contas em casa a partir do momento que o cidadão esteja empregado? Caiu a renda da família e tal, mas o pessoal está empregado. Como disse o Pascoal no começo, vamos querer ensinar aqui a usar o dinheiro do cara que está desempregado, né? Porque aí o bicho pega. Diga, Tereza. São mensagens para públicos diferentes, né? Então eu Em falo geral, assim, né? se você tem uma Classe renda, média, né? média Se você tem uma baixa renda, e tal, né? se sinta privilegiado numa situação onde muitos estão desempregados. Então, se você tem uma renda, para um pouco para analisar teu perfil financeiro. Então, a gente propõe um exercício que a pessoa faz durante 30 dias, que com certeza ali ela vê que tem 25 a 30% de gordura. É incrível isso. Né? Definir o que ela realmente precisa e não o que ela quer. Seria mais ou menos isso. Eu vou falar só o exercício que a gente faz nos cursos, que é assim, a pessoa vai fazer 30 dias, ela vai escrever as anotações dela, mas de uma forma diferenciada. É categorizada. Então não é chegar por dia você falar, eu gastei no almoço, gastei, não, vai ser de uma forma categorizada. Almoço é tanto, a guloseima é outro, entendeu? Porque almoço e guloseima são diferentes. Eu vou dar um exemplo que eu falo na palestra, parece, é um jeito fácil de explicar. A pessoa chega para mim e fala, Tereza, eu estou sem dinheiro para ir no cinema. Aí eu falo, não, depois que você fizer isso, você vai ver que você não tem dinheiro para pipoca, para o cinema você tem. Então, porque as pessoas confundem, né, onde está sendo os gastos. E aqui, nesse exercício, é isso, é tirar do piloto automático que você está vivendo, né? A taxa que está caindo e você não viu. Quantas vezes cai uma taxa indevida e você não vê? Isso aí, não é? É verdade, isso já aconteceu comigo. Você vai fazer de uma forma categorizada, porque às vezes você acha que você está gastando X no seu mercado, mas talvez ali não está alimentação, está tudo junto com mistura, com guloseimas, coisas que você poderia aportar. Então, e sempre lembrar aqui de você sempre colocar o valor integral, porque as pessoas se enganam na hora de parcelar. Acha que ali passou e depois esqueceu. Isso a maioria dos brasileiros acontece. Então, depois que você faz esse exercício, você vai ver que 25% a 30% da tua renda você consegue poupar para alguma coisa. Então, se você colocar num sonho que você quer tirar suas dívidas, puxa vida, olha só, você colocar uns poucos, você vai conseguir, né? Isso é para o pessoal que tem renda, né? Agora, imagina a pessoa que não está com renda, né? Que é a maioria do pessoal. É um exercício que você tem que fazer de empreender. Veja na tua essência o que você sabe de fazer. Quantas pessoas que se viram sem emprego, viram que tem uma habilidade e começaram a fazer? Grandes cases de sucesso foram assim. Né? Puxa, perdi o emprego e, mas eu sei fazer aula disso, ou eu sei fazer outra coisa. É uma oportunidade que ela pode dar uma virada. Né? Eu sei, não é fácil. E como empreendedora, eu também sou empreendedora, né, Edgar? Qual é a minha situação mediante uma crise? Eu vou numa empresa, estou oferecendo nossos produtos, e a empresa está sem recursos, junta com outras. E a gente faz um grupo multi-empresas. Né? Então, um ajuda o outro. Né? São pensar com formas criativas para você sobreviver esse período instável. Sem dúvida, criatividade é importante para você superar, principalmente esses momentos de enorme dificuldade. Você falou bem dessa parte de você identificar para onde vai o seu dinheiro, né? Eu acho que tem uma armadilha muito grande aí, que é o tal do afinal eu mereço. Eu trabalho bastante, tal, não sei o quê, então a mulher passa na frente da loja, vê aquele sapato lindo, né? Afinal eu mereço. Como é que resolve isso? Olha só que interessante. Quando você faz o exercício, isso é muito legal. Porque depois que você fizer toda essa análise, o que é legal no final é você falar, puxa vida, que emoção que eu estava na hora que eu comprei isso. Sabe? Então, às vezes você estava num momento que você estava meio deprê e você comprou. Às vezes você brigou com o teu marido, foi lá gastar. Esse negócio de você associar qual é a emoção que estava ali atrás, se tem sentimento de eu mereço, é muito importante você identificar. Se aquilo ali você achou porque você merece, porque você está completando um vazio, né? É totalmente pertinente você analisar. Fazendo um parênteses, eu fui num encontro onde eram líderes de empresa. Olha só que interessante, tinha uma moça que ela estava saindo da depressão, né? E eu perguntei para ela, mas você lembra, identificou o que tinha naquela época, né? E olha só, ela falou que para completar um vazio que ela estava na vida pessoal, ela comeu, engordou
e também comprou muitos sapatos para completar um vazio. Você tem que analisar se você está completando um vazio e você está se endividando desnecessariamente. Né? Então a gente faz esse exercício exatamente para a pessoa identificar que tipo de sentimento ela está fazendo atrás das compras dela. E é muito interessante. Eu mesmo, sabe qual foi o sentimento que eu tive? Eu gasto muito quando estou muito feliz. Você gasta muito quando está muito feliz? Fica mesmo tristinho, de vez em quando. Queria aproveitar também para dizer o seguinte, né? Às vezes as pessoas, seguindo na linha que a Tereza estava falando, as pessoas pensam em economizar só no seu consumo, vamos dizer, diário, rotineiro, né? Mas se você fizer uma análise dos gastos que você tem, você vai ver que grande parte desses gastos é com pagamento de juros. Então é importante que você vá ao seu banco, ao gerente financeiro, e eu acho que quanto menos você for ao banco para pedir dinheiro, melhor, mas você tem que ir no banco para brigar com o seu gerente, para mudar o tipo de financiamento que você tem. Muitas vezes você está pagando num cartão de crédito, está pagando num cheque especial. Se você for lá e quebrar o pau com o gerente, com certeza você vai encontrar uma maneira de reduzir brutalmente os seus custos financeiros. Eu tenho um amigo que foi durante muitos anos diretor do então Banespa, e ele diz o seguinte: Pascoal, depois que a tua inadimplência foi reconhecida pelo banco, né, tudo que vier de oferta sua para pagar o que você deve, o gerente aceita. Porque o teu custo já está implementado, já está considerado na inadimplência do banco. Então, vá ao gerente, diga para o gerente que você não pode pagar, que você não tem condição de pagar, e ele vai se virar certamente para arrumar algo melhor. E eu acho que nessa linha, o Oswaldo, né, no trabalho que ele tem aqui em Santos, acho que pode ajudar muito nisso, né? A conversar com o gerente de banco, tá certo? E falar, companheiro, isso aqui não pode continuar. Você tem condições, né, de, sem ter prejuízo para o banco, porque o prejuízo já está apontado no seu balanço, sem você ter prejuízos adicionais, você pode reduzir, né, o custo financeiro do seu cliente. Né? Esses caras briga com o gerente que você vai conseguir coisas surpreendentes eles querem ganhar em termos sozinhos, de redução, né? de custo. Eles querem, o mercado financeiro, essas entidades financeiras, vamos dizer assim, né? Eles querem ganhar sozinhos, né? E matar todo mundo, né? Pois é. Escravizar as pessoas, porque você paga juro, você quebra a sua empresa pequena, o seu restaurante pequeno, a sua lanchonete pequena. Veja o que tem de coisa fechada por aí, né? Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, enfim, fechando. Lojas de roupa masculina. Feminina já é mais difícil, né? Não sei. A mulherada compra mais. Loja de criança. A mulher tem esse... Loja masculina, amigo, o cara tá meio duro, o cara não compra. Não adianta. Não é uma questão de discutir o gênero aqui, não, mas é verdade, né? A mulher é um pouco mais consumista. Os homens gastam com outras coisas, né? Agora, o curioso que o Pascoal estava falando, que os bancos, quando a pessoa cai na total inadimplência, quer dizer, quando ela para de pagar aqueles juros escorchantes que o banco cobra, aí o banco começa a mandar cartinhas, né, com ofertas milagrosas, 50% de desconto, 70%. Quer dizer, na verdade, o banco está admitindo que aquela cobrança inicial é completamente indecente. É enorme, mas não que ele vá baixar. Porque, na verdade, o correntista ali, o devedor, ele já pagou aquela dívida ali umas 10 vezes. Então, o que o banco conseguir nessa renegociação, para ele é mais do que lucro, né? É verdade. Posso então falar... Para fechar, que a gente tem um minutinho aí para você encerrar. O que eu quero dizer, o PAS, que é o Programa de Apoio Sobre Endividados, ele é um programa da Prefeitura gratuito. Então, se você, munícipe, né, morador de Santos principalmente, tiver alguma dificuldade com relação a isso, entre no nosso site, procon.santos.sp.br, né, o site do Procon de Santos ou do Procon de São Paulo. Entre no programa do apoio sobre endividados, tem umas informações que você pode tirar. Ou presencialmente na Amador Bueno 249, primeiro andar,
A gente está à disposição para tirar dúvidas, orientar, esclarecer. Não necessariamente precisa estar superendividado, mas a nossa ideia é que não entre no superendividado. Então, quanto mais informação a gente puder prestar nesse sentido, a gente está à disposição. Então, fica aí o alerta. Começou a pegar, você começa a ficar meio tenso, vai lá. É melhor do que você estar com a coisa, com as finanças completamente arrebentadas. Né? Isso mesmo. Eu quero, finalzinho aqui, agradecer muito a participação da Tereza Taira, educadora financeira da ABFIM, Associação Brasileira de Educação Financeira. Obrigado pelos esclarecimentos. Até uma próxima, viu, Tereza? Valeu. Muito obrigada. Eu aproveito para convidar todos os telespectadores, se quiserem mais informações de como funciona o nosso programa nas escolas, nas empresas, pode mandar um e-mail para mim, é tereza.taira@abfim.org. Tereza com S. Tereza com S, Taira com Y, @org.br, ok? Obrigada. Obrigado, Pascoal, sempre conosco aqui participando do nosso ponto de vista. Eu que agradeço. Gostaria apenas de relembrar aos telespectadores a importância de que tomem conhecimento dos abusos que são cometidos com o sistema financeiro no Brasil. Lamentavelmente, muito pouca gente tem esse tipo de informação. Oswaldo, obrigado pela participação conosco. Santana diariamente conosco. E a gente com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo. Reprise, 8 da noite. Obrigado. Até amanhã.